Bom dia, boa noite, boa tarde aos nossos irmãos inscritos no nosso canal, aos nossos frequentadores e trabalhadores da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, a qual este canal está vinculado. Também nós saudamos os centros espíritas do 32º Conselho Espírita de Unificação, região administrativa a qual a nossa casa está vinculada. E também nós saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs que venham ter contato com este vídeo no YouTube. Bem, nós estamos estudando sequencialmente o livro Calma, Psicografia de Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel, editora Grupo Espírita Emmanuel. E no dia de hoje nós temos o capítulo Evitando Inquietações. Antes de mais nada, o que é uma inquietação? Uma inquietação é uma agitação, uma perturbação, algo que incomoda, algo que gera desconforto. Em se tratando de um tema espírita, inquietações estaria muito ligado à nossa alma, ao nosso espírito, ou seja, inquietações, angústias, preocupações, aborrecimentos, ansiedades, pequenos transtornos. Então tudo isso gera aflição em nossas almas e nosso espírito. Então, nesse texto, Emmanuel nos dá orientações de como evitar a inquietação, qual a origem da inquietação e como nós superarmos esse desafio da nossa alma nos dias de hoje, que é a inquietação. Quem de nós não está inquieto por algo ou por alguma coisa? Quem de nós, quem no mundo não tem algum tipo de inquietação? Então, o texto de Emmanuel começa assim: considerando que a inquietação em nós gera inquietação naqueles que nos rodeiam, revisemos, pelo menos de quando em quando, as induções que nos possam impelir à intranquilidade. Recorda que todos nós, os espíritos encarnados ou desencarnados em evolução na Terra, ainda estamos longe da condição de espíritos perfeitos. Quase impossível seguir sem erros na jornada. Mas é preciso reconhecer que a divina providência jamais nos sonega recursos para corrigi-los. Aceita-te como és e onde estás, a fim de que consigas caminhar com segurança para o que deve ser e para a melhor condição que te cabe alcançar. Consulta o passado por arquivo de informações, que te facilite os movimentos em rumo certo. Não te prendas a lembranças de caráter negativo, porque hoje é o dia de construir o amanhã, com o material selecionado de que disponhas no campo da experiência. Libera a capacidade de compreender e perdoar com que o Criador nos dotou, a cada um, para que o ressentimento ante os conflitos de ação e de opinião nas áreas de trabalho em que te vês não te causem desequilíbrios. Não acredites tanto em doença e cansaço que te impeçam de servir ao próximo, trabalhando um tanto mais. Auxiliar desinteressadamente aos semelhantes será sempre a base de qualquer melhoria. Cultivemos o respeito a nós mesmos, sem o qual não se sabe de que modo angariar o respeito dos outros. Confiemos em Deus, acima de tudo, sem nos esquecermos, porém, de que Deus igualmente confia em cada um de nós. Então, Emmanuel, ele informa a origem da nossa inquietação. Qual é a origem da nossa inquietação? Depois, ele nos orienta a superar a inquietação através do autoconhecimento e através da compreensão e do perdão na convivência com o outro, porque as nossas inquietações, elas estão relacionadas à convivência, é inevitável. E por fim, Emmanuel
Então, ele nos dá como superar essas inquietações no trabalho com o outro, no trabalho com o próximo, e sem nos esquecer que Deus confia em cada um de nós. Por que Deus confia em cada um de nós? Porque nós somos criação de Deus. Então, se Deus não fosse perfeito, então nós que somos criações sua, nós também teríamos a imperfeição, mas não uma imperfeição relativa, né? Aquela imperfeição que decorre, que é transitória, mas uma imperfeição como se fosse um defeito e que nós não pudéssemos superar as nossas dificuldades. Então, não só o homem deve buscar a confiança em Deus, mas o homem deve saber que Deus confia em cada um de nós para que nós possamos superar as nossas dificuldades. Porque nós somos criações de Deus e nós somos perfectíveis, ou seja, tendemos à perfeição relativa no curso do processo das nossas reencarnações. Pois bem, mas vamos voltar aqui ao início do texto. O que o Emmanuel nos diz? Emmanuel nos lembra, né, segundo a doutrina espírita, que nós somos espíritos em evolução e que nós evoluímos e que nesse processo de evolução, de aquisição do conhecimento, da moralidade, nós incorremos em erros, praticamos erros, seja na família, perante a sociedade, enfim. Então, se nós fôssemos visitar o nosso passado, e aí eu lembro de Bezerra de Menezes no livro Mediunidade Serena, quando que é um livro psicografado por Ivone Pereira, quando fazem a pergunta para Bezerra de Menezes, né, para o espírito Bezerra de Menezes, através da psicofonia de Ivone Pereira, se os espíritas, se nós espíritas éramos bons espíritas, e Bezerra de Menezes, ele diz que não, nós ainda não somos bons espíritas, somos bons homens. Porque até ontem, ou seja, até o nosso passado recente, até as nossas reencarnações recentes, nós éramos criminosos, incendiários. Então nós espíritas trazemos ainda na nossa alma as marcas dos crimes praticados no passado. E é claro que esses crimes, as traições, as fofocas, as mentiras, a raiva, a cólera, todas essas ações praticadas no passado se apresentam na atual existência na forma de inquietação, medos, angústias, ansiedades e muitas mágoas e muitas outros tipos de emoções. Então, a origem da nossa inquietação tem a ver com o nosso passado e o livre arbítrio, as escolhas que fizemos no passado. Mas é interessante que Emmanuel nos diz que é praticamente impossível a evolução sem erros, porque o problema não é o erro que nós praticamos no passado e no presente, mas é a ausência muitas vezes de reflexão, de nós pensarmos e meditarmos por qual o caminho que nos levou à prática daquele erro, se nós não poderíamos ter contornado, se nós não poderíamos ter diminuído ou evitado aquela prática. Então, quando nós vivenciamos experiências sem refletirmos nos nossos erros, nos nossos equívocos, então nós nos tornamos reincidentes. E é isso que Emmanuel também nos diz em um livro, que agora eu não me recordo o nome, que isso é que é pecar contra o Espírito Santo, é quando nós já temos as condições de superar um determinado erro, já temos condições de entender que aquela prática é errada e mesmo assim nós continuamos a reincidir. Mas bem, a origem então das nossas inquietações está justamente aí. Tem até aquele item, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, causas anteriores das aflições, né? Tem as causas atuais e tem as causas anteriores, que se encontram no nosso passado. Então, essas inquietações, essas aflições, elas fazem parte. Nós não somos espíritos perfeitos. Todos nós as trazemos,
no nosso psiquismo, no nosso comportamento, e estamos aqui reencarnados, estamos aqui na Terra para nós nos educarmos e superar essas inquietações. E mais à frente, então, Emmanuel ele informa que é fundamental nós nos aceitarmos como nós somos para superar essas inquietações e aceitar onde nós estamos. O que isso quer dizer? Que muitas vezes nós não nos aceitamos como nós somos. Às vezes a gente tem alguma dificuldade no campo intelectual, nós temos alguma dificuldade ou alguma coisa no nosso corpo que a gente não gosta. Enfim, e muitas vezes alguma característica, seja psicológica, intelectual ou física que nós trazemos, tem a ver sim com o nosso passado. E muitas vezes então nós não aceitamos, nós não nos aceitamos como nós somos. E isso gera inquietação. E isso gera, obviamente, uma perturbação em nós. Então, Emmanuel aqui ele diz que nós devemos nos aceitar como nós somos, né? E também aceitar onde nós estamos. Então, a cidade onde moramos, o bairro onde moramos, a família que nós temos. Então, é fundamental, porque a partir do momento em que nós não aceitamos quem nós somos, as características que nós temos, sejam físicas, intelectuais e até mesmo morais, então isso gera inquietação, né? A não aceitação gera inquietação. E aceitar não é se acomodar. Aceitar, nos aceitar, significa reconhecer as nossas qualidades e os nossos vícios para então passar a superá-los. É fundamental a necessidade de superação. Então, o autoconhecimento, conhecer as nossas fragilidades, os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, são fundamentais. Esse autoconhecimento é fundamental para que nós possamos evitar ou pelo menos diminuir as inquietações das nossas almas. Se nós não conseguirmos identificar as nossas fragilidades e os nossos problemas, então provavelmente será muito difícil nós evitarmos inquietações, porque para evitar alguma coisa é preciso conhecer essa coisa. E se nós não conhecemos e nós ainda não conseguimos identificar, ou então se nós negamos aquela determinada imperfeição, provavelmente não conseguiremos superar. Um outro ponto também importante que Emmanuel nos coloca de evitar a inquietação é que Deus, ele fala aqui, né, que Deus nos dotou com a capacidade de compreender e perdoar. Então, muitas vezes, na convivência, seja na família, no trabalho, na instituição religiosa, na sociedade, com os vizinhos, muitas vezes nós falhamos por não compreender o comportamento daquela pessoa, independente se o comportamento dela é reprovável ou não, mas procurar compreender por que aquela pessoa teve aquele comportamento. E a compreensão do comportamento traz como consequência, né, a capacidade de perdoar. Então, se nós não procuramos compreender as coisas, como elas se organizam, como elas se dão, não procuramos compreender o comportamento do outro, da mãe, da esposa, do marido, do filho, do amigo, enfim, de quem quer que seja, dificilmente teremos condições de perdoar, né? E a consequência disso, diz Emmanuel, é que nós poderemos desenvolver a questão da mágoa. E isso gera inquietação, né? Isso gera inquietação. Então, é uma inquietação que decorre da convivência, que não está relacionada à questão existencial, mas uma questão de convivência, né? Não está relacionado necessariamente à minha alma, as inquietações que eu trago de vidas passadas, mas da convivência com os meus parentes, amigos, com todos que me cercam. E um outro ponto, já mais para o final, o Emmanuel destaca que para superar a inquietação, que ajuda muito, não só a conhecer a origem da inquietação, não somente
libertar essa capacidade que há em nós de compreender o outro e de perdoar o outro, e de nos conhecer, mas também de auxiliar o próximo e de auxiliar o outro. Ou seja, o trabalho de auxiliar o próximo ajuda a superar as nossas inquietações. Porque quando nós estamos auxiliando o outro, estamos auxiliando o próximo, nós não estamos pensando presos nas nossas emoções, muitas vezes desequilibradas. É uma forma de nós canalizarmos as nossas energias para um trabalho em relação a alguém que naquele momento é necessitado, mas não podemos esquecer que muitas vezes nós somos também necessitados, né? Mas enfim, então o trabalho ao próximo. Esse trabalho pode ser na família, às vezes tem alguém necessitado, pode ser um vizinho, pode ser um colega de trabalho. Não necessariamente estamos falando do trabalho de assistência social em igrejas, em centros espíritas, né? Aqui é de uma forma ampla. É ajudar e auxiliar toda aquela pessoa que esteja próximo de você e que você está disposto a ajudar, a auxiliar, né? Na sua vida particular. E por fim, nós retornamos. Antes disso, Emmanuel coloca: cultivemos o respeito a nós mesmos, sem qual não se sabe de que modo angariar o respeito dos outros. Então, muitas vezes nós nos desrespeitamos, nos alimentando mal, utilizando palavras inadequadas, não cumprindo com os compromissos assumidos. Então, são pequenos desrespeitos em relação a nós, submetendo muitas vezes o corpo a um cansaço desnecessário. Então, tudo isso é desrespeito. E esse desrespeito a nós mesmos reflete, quem convive conosco acaba percebendo, e muitas vezes nós não conseguimos obter o respeito em relação dos outros para conosco, né? Então, o nosso comportamento, ele vai determinar o comportamento que o outro vai ter em relação a nós. E por fim, nós retornamos, Emmanuel diz que Deus confia em nós e que, além de nós buscarmos a confiança, a fé em Deus, mas que Deus confia em nós. Por quê? Porque nós somos criações de Deus. E como Deus é perfeito, é soberanamente bom e justo, nós, enquanto criações de Deus, fomos criados para dar certo e daremos certo. E esse certo é, obviamente, atingir a perfeição, sempre a perfeição relativa. O conhecimento, a moralidade, que está à disposição de nós no curso das nossas reencarnações. Então eram essas as mensagens, as reflexões que esse Espírito Emmanuel nos trouxe nessa bela página. Que a paz de Jesus esteja com todos.